Eles foram muito talentosos, deixaram marca registrada, fizeram nome e legado enquanto viveram e mesmo depois de mortos ainda são grandes ícones. Mas, infelizmente, a fama não faz ninguém eterno e eles nos deixaram muito cedo. Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao episódio 8 da segunda temporada do podcast Garoto da Internet. Meu nome é Gabriel Valentim, o arroba que eu tenho e que faz eu me conectar com vocês nas redes sociais é o arroba Garoto da Internet. Se você ainda se pergunta o que eu estou fazendo aqui, fique sabendo que eu também me faço a mesma pergunta. Que raios eu ainda estou fazendo aqui? De qualquer forma, muito obrigado por dar um play nesse episódio e por se permitir trocar uma ideia comigo. O podcast ele tem sido bem terapêutico para mim, então assim como qualquer pessoa nesse momento, a gente tem muitas semanas ruins, muito tempo de tristeza, de pensamentos, de reflexão sobre, no que a gente tá fazendo aqui, o que a gente precisa fazer, mas eu não vou deitar e eu continuarei aqui firme e forte, independente se esse episódio for atrasar ou não, como é o caso deste episódio 8º. Hoje eu vou falar um pouco sobre suicídio, talvez sim, talvez não, porque muito dos nomes que eu vou listar aqui dos famosos que morreram muito cedo tem um pouco a ver com isso, mas outros não. Só que o título desse episódio é Morte Precoce, Ícones da Música e Valorização Tardia. Fala muito sobre a gente só dar valor depois que perde, fala sobre a gente entender como funciona o ciclo da fama e fala um pouquinho também sobre suicídio digital. Sabe quando você tá afim de largar tudo e excluir todas as redes sociais? Tem um nome pra isso, se chama suicídio digital. Você está preparado para morrer digitalmente? Ultimamente eu tenho focado muito menos em ser alguém mega produtivo e eu tô pensando mais em apenas não me sentir um lixo todos os dias, que é o que tem acontecido nas últimas semanas. Eu basicamente foco em coisas pequenas que vão me fazer bem e deixo o resto pra lá e uma hora tudo se ajeita, beleza? Então vamos começar para essa lista maravilhosa, só que é um pouco triste, mas ao mesmo tempo maravilhosas, porque foram pessoas incríveis e eu acredito que elas fizeram acontecer. E se elas tivessem talvez durado mais, sabe? Vivido mais, podemos dizer. Talvez as coisas não tivessem sido tão eternas pra elas. Claro que alguns nomes, assim, a gente, óbvio que, sente muita falta. Mas eu acho que quando a pessoa morre cedo, ela meio que é eternizada por tudo aquilo que ela fez até ali. E as coisas, elas se tornam muito maiores, muito mais valorizadas. Não sei explicar. O artista número 1 é o Jim Morrison. Em 1971, o vocalista e líder da banda The Doors, ele foi encontrado sem vida na banheira da casa dele em Paris. Ele tinha só 27 anos e foi tudo supostamente por causas naturais. O acontecimento de fato, ele ainda é cercado por vários mistérios e tem até algumas teorias de que o cantor ele faleceu por uso excessivo de álcool, já que ele era viciado na substância. Dizem ainda também que ele foi assassinado pelo FBI e que na época quem comandava a operação era o J. Edward Hoover, que eu não sei exatamente o que quer dizer, mas deve ser alguém importante. Tem até uma galera que acredita que a morte dele foi forjada e que ele está vivo neste momento e que ele virou um morador de rua. É a mesma história do Michael Jackson, né? A galera fala que Michael Jackson não faleceu. Cara, eu lembro até hoje, cara, o dia que Michael Jackson faleceu foi bizarro, mas ele faleceu, gente, acreditem ou não. Segunda pessoa que eu vou trazer aqui e que eu vou falar é o Kurt Cobain, que é o vocalista e guitarrista da renomada banda de rock Nirvana. O Kurt, ele cometeu suicídio também aos 27 anos e o corpo dele foi encontrado na estufa da casa dele nos Estados Unidos. O Kurt, ele já tinha tentado suicídio em Roma no início dos anos 90, em 1994, mais exatos, mas foi no dia 8 de abril que ele conseguiu de fato tirar a própria vida quando consumiu uma grande quantidade de heroína. Ele atirou na própria cabeça, usando uma espingarda calibre 20. De acordo com o laudo médico, ele iria morrer de qualquer jeito, mesmo se ele não tivesse matado, porque ele estava entrando num estado de overdose. Nós iremos falar agora sobre os Mamonas Assassinas, icônicos. No auge da fama, e ainda muito jovens, todos os integrantes da divertida banda brasileira Mamonas Assassina, eles sofreram um acidente fatal, né? Eles foram vítimas de um trágico acidente envolvendo o jatinho que levava todos os membros
membros do grupo no ano de 1996. Os integrantes, eles morreram super jovem também. A faixa etária deles era de 25 a 28 anos, por ali, 26, 22, pra ser mais exato. Alberto Inoto, que era o Bento, ele morreu com 25. O Alexander Alves, o Dinho, com 24. Júlio César Barbosa, com 28. Samuel Reis de Oliveira, com 22. E Sérgio Reis de Oliveira, com 26. Que eles eram irmãos, né? Bom, basicamente a causa do acidente deles foi que eles tiveram que fazer repetir um processo de aterrissagem, que foi um pedido que veio da torre de controle do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. E nesse momento que ele teve que arremeter o avião, em vez de ele fazer a curva para a direita, ele fez a curva para a esquerda. O jatinho, ele bateu na Serra da Cantareira. E eu lembro até hoje da comoção que foi, mesmo que tenha sido, sei lá, 2 anos depois de eu nascer, que foi em 1996. Mas eu lembro muito de, por exemplo, ali quando eu tava com 6, 7 anos, eu lembro muito de ser muito falado na televisão, tipo, anualmente, assim, sabe? Tipo, 2 anos que os Mamonas Assassinas faleceram, 3 anos. E foi uma situação bem complicada. A gente escuta até hoje, né, cara? Mamonas Assassinas icônicos, velho. Eles foram muito foda. A quarta pessoa que eu vou falar é a Janis Joplin. Ela foi uma estrela da música nos anos 60. Ela teve um grande destaque na época por participar da banda Big Brothers and the Holding Company, que foi uma banda local de blues, que foi a cidade de São Francisco. Mas, infelizmente, o ano de 1970 foi o último da vida da Janis Joplin. Ela tinha apenas 27 anos quando faleceu. E a Janis, ela foi vítima de heroína e do álcool. E ela foi encontrada em um quarto de hotel em Los Angeles. O seu corpo foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Pacífico. Eu não quis trazer sobre isso, mas tem uma teoria que fala sobre turma dos 27 anos, né? Que teve uma galera jovem aí, astros da música e artistas, que morreram com 27 anos, que dizem que é uma idade X, assim, que existe uma maldição, sei lá. Mas eu não quero entrar nesse detalhe porque eu quis falar sobre pessoas que não morreram só com 27 anos, mas pessoas que deixaram a gente muito jovem, sabe? A quinta pessoa que eu vou falar é um dos caras que eu mais admiro no mundo da música e é um artista muito foda, que eu tenho muita dor no coração de saber que ele se foi, mas ele fez muita diferença na vida de muita gente, que é o nosso queridíssimo Cazuza. Ele começou a carreira cantando no Barão Vermelho, depois ele partiu para a carreira solo. Ele foi considerado pela crítica um dos grandes poetas da música brasileira. Ele deixou 126 músicas gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. No total, ele vendeu 5 milhões de discos, ganhando diversas certificações, incluindo como um dos 100 melhores artistas do Brasil pela revista Rolling Stones. Em 1889, ele assumiu que era soropositivo. Em 1990, arriscou tratamentos em Boston, São Paulo e no Rio de Janeiro, mas acabou morrendo com 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Como eu falei no último episódio, esse é um tema que eu quero trazer aqui ainda, porque é algo que mexe muito com a nossa comunidade, né? Que ainda é um tabu, mas eu quero muito falar sobre o Cazuza porque ele viveu de uma maneira muito inspiradora, mesmo morrendo de uma maneira super triste. Ele carrega até hoje, tipo, pessoas que acreditam demais na filosofia de vida dele, na maneira como ele enxergava a vida, né? Então isso é muito foda, cara. A sexta pessoa que eu vou falar é o Tupac, que ele foi um músico norte-americano eleito como um dos maiores rappers de todos os tempos. Em 2010, ele já havia vendido pelo menos 75 milhões de cópias de discos pelo mundo. Além de ser músico, Tupac também é ator e ativista social. A maioria de suas músicas retrata o meio em que ele viveu cercado de violência e miséria, desigualdade, racismo e conflitos. Tupac foi assassinado a tiros quando tinha 25 anos. A sétima pessoa que eu vou falar é a Marilyn Monroe. Ela foi atriz, cantora, modelo norte-americana. Em 1999, a diva foi classificada como a sexta maior estrela feminina de todos os tempos pelo American Film Institute. E em 2009, um canal americano a elegeu como a mulher mais sexy de todos os tempos. Se não bastassem esses títulos, Marilyn é ainda ícone pop e cultural, bem como um símbolo sexual americano por excelência. Sua morte aos 36 anos foi considerada um provável suicídio, mas não foram descartadas as possibilidades de overdose e homicídio. Alguns filmes que ela estrelou, a história da Marilyn Monroe também é algo muito legal a ser pesquisado se você se interessa por isso. Existem vários canais no YouTube que abordam sobre essas coisas misteriosas. Eu não poderia deixar de falar dela. A oitava pessoa que eu quero falar é a Amy Winehouse. A britânica foi um verdadeiro sucesso enquanto estava viva, sendo eternamente lembrada por sucessos como Rehab e Back to Black. Também tinha influências de ritmos variados como
soul, jazz e R&B. Lançou 2 álbuns de estúdio, 3 EPs e um álbum de vídeo. Ao todo, ela vendeu 35 milhões de discos, ganhou inúmeras certificações de ouro, platina e diamante, inclusive no Brasil. Só em 2008 ganhou 5 troféus do renomado Grammy Awards. Depois de problemas com drogas e alcoolismos, que a gente já cansado de saber sobre ela morreu por exagerar na bebida pós-abstinência e acabou tendo uma parada respiratória em casa em 2011, aos 27 anos. A gente meio que acompanhou em tempo real, né? Essa destruição que aconteceu com a tem um documentário que fala muito sobre as coisas que ela passou e como ela chegou nesse ponto. Foi um nome icônico também. Foi uma pessoa que deixou um legado incrível, uma voz, um carisma muito grande. A Amy House, até hoje tem vídeos dela no início da carreira que são chocantes, de quão iluminada ela era e da tristeza que foi ela ter se perdido e estar rodeada de pessoas que fizeram tão mal pra ela, sabe? A nona pessoa que eu quero trazer é o Claudinho, do Claudinho e Buchecha. O Claudinho, ele conheceu o Buchecha na infância e com eles se formou a dupla que durou entre 1995 e 2002, que foi o Claudinho e Buchecha. O primeiro ano da dupla trouxe sua grande introdução ao estrelato pelo Rap do Salgueiro, que rendeu o primeiro contato com a gravadora Universal Music. Depois de sucessos como Quero Te Encontrar e Nosso Sonho, vender mais de 1 milhão de discos e ganhar alguns prêmios, um acidente separou a dupla fatalmente. Aos 26 anos, Claudinho morreu num acidente de carro em 2002, na rodovia Presidente Dutra. Ele estava dentro do próprio carro, ao invés de ter ido com a van da dupla na volta de um show. Então, foi o que salvou o Buchecha, no caso, né? De não estar no carro com ele. Em décimo, quem eu vou falar é o Jimi Hendrix. Considerado um dos maiores guitarristas da história do rock, Jimi Hendrix tem grande nome na contracultura, mas infelizmente todo o talento não fez o eterno e em setembro de 1970 foi registrado a morte dele, quando seu namorado o encontrou morto em um quarto de hotel. Ele tinha também 27 anos, a morte dele ainda é cercada de mistérios, mas de acordo com a autópsia, o músico foi asfixiado pelo próprio vômito após ingerir pílulas para dormir seguidas de vinho. Cara, esse negócio de se asfixiar é muito foda, porque cara, pensa tu acordar. Na verdade, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que passo muito por isso, né? Recentemente eu talvez descobri, não sei porque eu tenho que ver com um médico, eu acho que eu tenho apneia do sono, o que faz eu acordar muitas vezes durante a noite sem ar e meio angustiado, assim, meio que me afogo com o meu próprio ar, sabe? Então é isso, o episódio foi esse, espero que você tenha gostado. E se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu tenho falado um pouco mais calmo agora nos meus episódios, eu tenho falado um pouco mais tranquilo, porque é o tipo de coisa que eu gosto de escutar, sabe? Eu vejo muita coisa que me acelera muito, então esses conteúdos mais leves é algo que eu vou tentar trazer aqui, essa entonação de voz. Tudo que eu faço aqui na internet são coisas que eu amo consumir, então se você também gosta, eu espero que você fique por aqui por mais tempo, tá bom? Um beijo do Garoto da Internet, lembrando vocês que toda segunda-feira, 10 horas da manhã no Spotify e no SoundCloud tem episódio novo, e na quarta nós temos um episódio Artcast lá no canal no YouTube, tá bom? Nos vemos no próximo episódio e tchau! Se tem muitos problemas, eu sei. Eu tenho medo no coração. Congelado vendo você vazar. Bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva. Talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha. Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti. A vida não tem sido justa. Cê sabe, ainda tô aqui.